Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, São José, podeis vos assentar. Todo que se exalta será humilhado, todo que se humilha será exaltado. O quadro vivo desta parábola que Nosso Senhor nos desvenda no Evangelho de hoje nos mostra a excelência da virtude, da humildade, em face desse orgulho que corrompe até mesmo as virtudes que são mais estimáveis. A humildade, ao contrário do orgulho, retira o pecador da sua baixeza, o reconcilia de fato com Deus. Foi o orgulho que fez o homem, desde o Éden, encontrar a sua perdição, colocando-se em estado de uma verdadeira revolta contra o seu Criador. Preferiu a sua própria excelência, a glória, a submissão ao seu Criador. E por isso mesmo que na ordem da reparação, inclusive para se livrar das tristes consequências da queda, o homem deve se humilhar voluntariamente diante de Deus. É necessário pagar o orgulho com a humildade. Por isso que justamente a paixão de Cristo foi cercada de grandes humilhações para o Filho de Deus, como uma forma de reparar o orgulho humano. A morte, ela mesma, que é uma consequência do pecado, é uma grande humilhação para a nossa natureza e para a nossa pessoa. Pela morte, nós somos dissolvidos, desintegrados, e nós voltamos, e nosso corpo, ele volta para a nossa humilhante condição de pó, como havia predito Deus no Gênesis: tu és pó e para o pó retornarás. A humildade e as humilhações da nossa vida, elas devem então vir colaborar para o nosso processo de crescimento e de salvação. A parábola deste domingo nos mostra esses dois personagens, o fariseu e o publicano, que estão a orar no templo. Um teve a sua prece ouvida por Deus, enquanto o outro não foi ouvido. O fariseu é a figura do orgulhoso da sua posição, tem confiança nos seus próprios méritos. Eles eram bastante honrados em Israel, dado de um lado o seu conhecimento da lei de Deus e também por causa da sua aplicação exata da lei, dessa mesma lei de Deus, às vezes um tanto estrita e mesmo escrupulosa. E este personagem do evangelho, da parábola evangélica, estava persuadido que a estima que os homens lhe fazia que ele também recebesse os favores de Deus. O reconhecimento que ele recebia dos homens era uma prova do reconhecimento que ele tinha de Deus. E assim, ele se apresentava mais próximo do altar, com muita segurança, a cabeça erguida, não para pedir a Deus os socorros da sua graça, nem mesmo o dom da perseverança na santidade, mas somente para agradecer a Deus num falso agradecimento, agradecer a Deus por não ser como os demais pecadores, nem mesmo como aquele miserável publicano que ali estava, publicano que era objeto do desprezo do povo por causa da sua função de cobrador de impostos e da corrupção que ela supunha. O fariseu
cheio de si mesmo, não pede a Deus o que poderia lhe faltar na sua vida, não louva a Deus verdadeiramente, mas ele se louva a si mesmo enquanto deprecia os demais. Ele enumera diante de Deus tudo aquilo que ele faz para o serviço de Deus: o jejum, as esmolas, os dízimos. E tendo feito todas essas práticas exteriores, ele se achava no direito de receber algo em troca de Deus. Ele fez estritamente aquilo que a lei prescrevia e por isso deveria ser recompensado por Deus. E é justamente por isso que ele não teve nenhum direito junto de Deus, não teve a sua prece escutada, pois ele atribuiu a seu próprio mérito o pouco bem que ele conseguiu fazer, fazendo sobretudo para adquirir a estima dos homens, e nesta estima ele já teve a sua recompensa tão ambicionada. O orgulho, em efeito, ele é pago pela satisfação pessoal que se pode sentir, pelos louvores que se pode dar a si mesmo e pelo desprezo que se dá para com o próximo. Essa falsa paga do orgulho nos impede de receber muitas graças verdadeiras de Deus. O publicano, dada a sua condição pública, não possui justamente a estima do mundo, muito pelo contrário, ele é desprezado e odiado pelos homens. Ele se estima indigno diante de Deus e diante dos demais homens. Ele não ousa nem mesmo se aproximar do altar, permanece longe num canto baixo do templo, tem os olhos fixos na terra e batia no peito com confiança, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, porque sou pecador. A atitude de fato oposta àquela do fariseu, mostrando-se aqui um coração contrito e humilhado que Deus não despreza. É como a atitude da Madalena aos pés de Cristo, que lava com suas lágrimas e enxuga com os cabelos, diante dos olhos julgadores de Simão fariseu. É como a atitude do Zaqueu, que dada a sua baixa estatura, ousa subir numa árvore diante da humilhação, assumindo essa humilhação diante dos outros para poder ver o seu mestre, e recebendo o seu mestre, distribui uma parte dos seus bens aos pobres. É como o centurião que, pedindo a cura para seu filho, não se vê digno que Cristo entre na sua morada, mas que diga uma só palavra para que seu filho seja salvo. É como a atitude do bom ladrão, que em meio às dores proclama a inocência de Cristo, confessando a sua indignidade, invocando a piedade do Filho de Deus na cruz. São atitudes de humildade que Deus espera de nós para o nosso crescimento. Em efeito, Cristo veio não para os justos, mas para os pecadores, para salvá-los, retirá-los da sua miséria e levá-los para uma verdadeira justiça. É para a alma humana que o orgulho havia pervertido, tornada inimiga de Deus, que Cristo veio para ensinar com lições de humildade. Esta alma que é tocada pela graça, que é regenerada pela humildade cristã, a exemplo do próprio Cristo, que adquire a consciência da sua própria miséria e da sua própria fraqueza, que reconhece que ela deve tudo a Deus, que não pode nada por si mesma, e que sem Deus, sem a sua bondade, sem a sua graça, todos os seus méritos próprios, as suas virtudes pessoais, os esforços da sua vontade são em vão, não podem de fato justificá-la ou salvá-la. E assim conclui
São Bernardo com uma conclusão desta parábola. O fariseu que acreditava estar pleno saiu vazio. O publicano que se apresentou vazio pela sua absoluta indigência foi repleto de misericórdia e de graça. Assim, diante desta parábola, devemos nos convencer de que a virtude da humildade é fundamento para a nossa vida espiritual. Virtude necessária para nos preencher de graças, nos preencher de Deus. A humildade é uma virtude que modera o apetite desordenado que nós podemos ter da nossa própria excelência, nos permitindo assim, nos dando assim, o verdadeiro juízo que nós podemos ter sobre nós mesmos, sobre o bem e o mal que nós podemos ter ou fazer. Modera o apetite desordenado da nossa própria excelência. E nos permite assim nivelar o terreno da nossa alma para que Deus possa começar em nós a sua obra de santificação, nos enchendo assim de graças, dons e talentos. Mas para nos encher é necessário que nós nos esvaziemos, que nós nivelemos esse terreno pela virtude da humildade. Enquanto que o amor próprio, o amor desordenado da nossa própria excelência, impede justamente uma vida espiritual, porque a alma ela fica cheia de si mesma, não dando mais espaço para Deus, para suas graças, dons e talentos. Santa Teresa de Ávila, ela define a humildade como caminhar na verdade. Caminhar na verdade, ter uma verdadeira estima sobre si mesmo. E assim, pela humildade, nós devemos reconhecer de fato o que nós somos diante de Deus e diante do nosso próximo, o que nós somos verdadeiramente, considerar realmente o bem e o mal que pode haver em nós e saber qual é a origem, sobretudo, desse bem que há em nós. De tal modo que, por mais que nós sejamos bons, dotados ou de alguma forma talentosos e muito virtuosos em certas questões, nós devemos sempre, pela luz que nos dá a virtude da humildade, devemos ter em mente que nossos bens, dons e talentos e demais graças provêm de Deus misericordioso, que é a fonte de tudo quanto há de bom para nós. E assim, reconhecendo graças à virtude da humildade, em verdade, o que nós somos e o que nós de fato possuímos, reconhecendo por isso ainda a nossa necessária dependência de Deus, nós também, tendo sido esvaziados do nosso amor próprio, nivelado o terreno de nossa alma, nós também sairemos diante de Deus repletos de misericórdia e de graça, além também de todos os auxílios que nós podemos alcançar de Deus com uma oração humilde, auxílios necessários para praticar as mais diversas virtudes cristãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.